Oi, gente. Hoje é dia da coluna Sextou, que é o quadro em que eu indico discos, livros e filmes para você curtir no final de semana. E o tema de hoje é um dos meus favoritos, clássicos do cinema brasileiro. E, milagrosamente, clássicos do cinema brasileiro que você pode ver na Netflix. Vou contar essa novidade aí. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E queria agradecer demais a todo mundo que assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Conheça lá o site, acho que você vai curtir. Hoje eu vou falar de uma novidade que está rolando na Netflix, que são alguns clássicos do cinema brasileiro. Eu sempre tive um problema muito sério com a Netflix, porque eu acho que a oferta de filmes clássicos da Netflix não condiz com a importância da plataforma, né? Eles não têm, proporcionalmente, uma quantidade razoável de filmes clássicos, tá? Mas eles acabaram de anunciar alguns filmes brasileiros que são realmente clássicos do cinema brasileiro na programação, no catálogo deles. Eu acho que quando isso acontece, a gente reclama sempre, quando não tem, mas quando tem, a gente tem que elogiar. E realmente é uma coisa muito boa a gente ver esses filmes clássicos brasileiros num streaming grande como a Netflix. Tem filmes como, por exemplo, Vidas Secas, tá? Uma obra-prima do Nelson Pereira dos Santos, um dos grandes marcos do cinema novo, baseado na obra de Graciliano Ramos, um grande filme brasileiro dos anos 60, que acabou de entrar na Netflix. Eu recomendo demais que você assista. É um filme feito com poucos recursos, no sertão, baseado na obra do Graciliano. Não é uma grande produção, mas é um filme super inventivo. A fotografia é lindíssima do Luiz Carlos Barreto. É realmente um filme muito marcante da época do cinema novo. Recomendo demais que você veja. Queria falar de outros 3 filmes aqui um deles também do Nelson Pereira dos Santos, que é o Rio 40 Graus, que é um filme muito inspirado no neorrealismo italiano, um filme do meio dos anos 50, sobre a vida suburbana, a vida no Rio de Janeiro dos anos 50. É um filme muito interessante, é um dos primeiros filmes ali da chamada cinema novo brasileiro. Vale muito a pena assistir. E tem 2 outros filmes que eu recomendo demais, são filmes bem diferentes, mas que também são clássicos do cinema brasileiro e que acabaram de entrar na Netflix. O primeiro é São Paulo S.A., de Luiz Sérgio Persson, um filme do meio dos anos 60, muito diferente, né, dos filmes do pessoal do cinema novo. O cinema novo, que assim se notabilizou por cineastas como Glauber Rocha, Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos, tinha uma pegada muito ligada inicialmente ao neorrealismo italiano. Eram geralmente filmes sobre problemas brasileiros ou filmes com temática social. Os filmes do Luiz Sérgio Persson são diferentes. Eu vejo o Persson como um cineasta moderno dos anos 60, né? São Paulo S.A. é um filme... eu penso nele muito mais como um cara influenciado pelo Antonioni, por exemplo, cineastas que estavam falando de questões existenciais, a questão do homem moderno, questões psicológicas. É um filme muito diferente, na minha opinião, dos filmes que o pessoal do cinema novo estava fazendo. São Paulo S.A. é um filme super moderno. Quem assiste ele hoje ainda se surpreende com a maneira como ele é filmado, a maneira como o Persson retrata esse drama pessoal dessa classe, desse cara de classe, desse executivo, né, paulistano. É um filme muito, muito legal, que influenciou um monte de gente depois, especialmente no cinema marginal brasileiro. Recomendo demais. E o quarto filme sobre o qual gostaria de falar aqui, queria destacar, é um filme que já estava em alguns streams, mas está na Netflix. Eu acho que ali ele pode encontrar também um público legal, que é A Dama do Lotação. Dama do Lotação é um filme do fim dos anos 70, dirigido pelo Neville de Almeida, baseado num conto do Nelson Rodrigues, e é uma típica pornochanchada light ali do Neville, né? Ele fez muitos desses filmes, assim, com uma história sensacional, passada no subúrbio do Rio de Janeiro, como muitas histórias do Nelson Rodrigues, e tendo a sensacional Sônia Braga como protagonista. É um filme
foi um grande sucesso de bilheteria, né? Diferentemente desses outros três que eu falei, Vidas Secas, Rio 40 Graus e São Paulo S.A., não foram imensos sucessos de bilheteria. São filmes super importantes, mas não obtiveram o sucesso de bilheteria que A Dama da Lotação teve. Esse sim, fim dos anos 70, Sônia Braga arrepiando. Ela nessa mesma época estava na novela Dancing Days ali, então ela era uma celebridade televisiva, ela tá linda no filme. E é um filme com uma pegada erótica muito forte, sensual. Recomendo demais A Dama da Lotação. Então é isso, Netflix, parabéns. Eu nunca achei que eu ia falar isso, mas parabéns por exibir clássicos do cinema brasileiro. A gente está precisando mais disso, está precisando formar público, a gente precisa que os grandes streamings tenham essa preocupação de exibir filmes clássicos, exibir filmes realmente bons, para que a galera mais nova que assista entenda de onde veio o cinema brasileiro, entenda, conheça diretores como Nelson Pereira dos Santos, como Luiz Sérgio Persson, né? Como o Neville de Almeida, que são figuras importantes do cinema brasileiro. Então é isso aí, recomendo demais no final de semana explorar esses filmes nacionais que estão no catálogo da Netflix. Se você gosta desse tipo de conteúdo, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalismo cultural hoje. Escrevo 15 a 18 textos inéditos por mês, promovo lives semanais com entrevistas, com debates, com workshops. Conheça lá, acho que você vai gostar. Valeu, gente!